Vou estar compartilhando a mensagem com você, e uma mensagem que Deus colocou no meu coração é: Deus ainda escuta orações. Deus é aquele que ouve o nosso clamor. E eu gostaria de começar com uma pergunta para você, e eu quero que você responda no seu coração. Qual foi a última vez que você orou por alguma coisa e você não viu a resposta? Que você orou, talvez pediu muito ao Senhor, mas a resposta não veio. E talvez você até se frustrou por isso. Sabe aqueles momentos em que a gente ora com lágrima nos olhos, que você faz propósitos, que você está fazendo momentos de oração, às vezes de madrugada, que você está colocando diante do Senhor e você está pensando assim: não, Deus vai ouvir agora a minha oração, porque eu estou jejuando. Deus vai ouvir a minha oração, porque eu estou me consagrando mais. Eu faço um propósito com o Senhor de madrugada, e isso vai mover o coração de Deus para essa estação na minha vida. E de repente a resposta não vem. E sabe o que acontece? Quando a gente vai se movendo nesse lugar, às vezes a gente vai esfriando em algumas orações. A gente vai deixando de fazer aquela oração porque a resposta não veio. E se a gente for ser sincero, às vezes tem orações que a gente nem lembra mais dela. Você nem lembra qual foi a última vez que você fez ela na sua vida, porque você simplesmente colocou ela numa gaveta da sua vida e ela está lá escondida. A gente deixa de fazer, a gente deixa muitas vezes de orar algumas coisas ao Senhor por uma frustração, porque não houve uma resposta. Mas deixa eu te dizer algo: você não perdeu a fé, você só cansou de esperar. E às vezes nós cansamos na jornada. É natural do ser humano, quando você está fazendo constantemente algo, às vezes você cansa. E talvez você tenha guardado essa sua oração num lugar e você não tenha feito mais. Deixa eu te dizer algo: Deus não tem prazo de validade para as suas orações. Aquele pedido que você fez e que talvez caiu no esquecimento, no vazio, ele não caiu no vazio de Deus. Deus ouviu e Deus ainda responde. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o momento que você está passando e Ele não se esqueceu de você. E para a gente trabalhar hoje, a gente vai estar lendo aqui Lucas 1, a partir do versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel,
o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. É interessante que Deus, ele escuta a oração e um clamor de um casal, mesmo quando eles duvidam. É interessante porque Lucas, ele começa contando a história de Zacarias e de Isabel. Ele começa esse evangelho falando sobre essa linhagem sacerdotal que eles vinham. E quando a gente vai para Lucas 6, ele está fazendo uma declaração ali, dizendo que eles eram justos aos olhos de Deus. Eles obedeciam de modo irrepreensível todos os mandamentos do Senhor. Era um casal que eles eram exemplo de postura em tudo que eles estavam fazendo. Mas aí vem algo, guarda isso, eles eram justos, eles eram fiéis. E o versículo diz assim, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Pensa comigo, eles oraram por muito tempo por um filho. Eles talvez fizeram propósitos diante do Senhor, eles clamavam por isso, mas a resposta não veio. Foram décadas orando, e um dia, do nada, Zacarias está fazendo o que ele sempre fazia. Ele estava no templo do Senhor servindo. Repita comigo, servindo. Ele estava lá nos seus afazeres, servindo ao Senhor. E nesse dia, ele é sorteado para ir queimar o incenso na presença de Deus. Havia um sorteio que acontecia, e aonde um dos sacerdotes, então, aquele que fosse sorteado, entraria para fazer esse momento. Enquanto isso, o povo ficava do lado de fora, orando. Enquanto eles oravam, o incenso era queimado e uma fumaça subia, como sinal de que as orações estavam subindo diante do Senhor. E quando ele chega para esse momento, primeiro que para que isso acontecesse, gente, a maioria dos sacerdotes não era escolhido. E aquele que era escolhido, às vezes era uma vez na vida, de tantos sacerdotes que tinham para esse momento. E Zacarias, na sua velhice, é escolhido. Então ele entra para algo que era muito um privilégio do Senhor, ele chegar até aquele lugar. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece para ele. E qual é a declaração do anjo? A sua oração foi ouvida. Gente, pensa você ouvir isso do Senhor. Pensa um anjo aparecendo no seu devocional dizendo assim, ó, a tua oração foi ouvida. Gente, o que você faria? Você ia começar a gritar, ia ficar desesperado, você ia se ajoelhar, você ia chorar, talvez você ia entrar em pânico ali nesse momento, porque Deus estava respondendo uma oração. E o anjo diz para ele, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. E aqui vem um detalhe forte do texto, porque pelo contexto da história, tudo indica que era uma oração antiga deles. Não era algo que eles estavam pedindo naquele momento, era algo que eles já faziam, mas eles chegaram agora numa idade avançada. Se já era difícil antes, agora seria praticamente impossível. Provavelmente aquele pedido por um filho já nem fazia mais parte da oração diária deles. E mesmo assim Deus mostra
que nunca se esquece do nosso clamor. Mas repara uma coisa, em Lucas 1,18, Zacarias diz algo. Ele fala: como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho. É quase que pedir uma prova. Não, me garanta isso. Como que eu posso ter certeza? Na verdade, isso mostra que o coração de Zacarias, havia ali também um medo nele, de tipo, eu não quero me frustrar novamente. Como eu vou chegar para minha esposa e dizer para ela que ela vai engravidar, que ela vai ter um filho, que Deus me visitou, e se isso não acontece? E se isso novamente, porque a gente lá atrás já sonhou com isso, porque a gente já buscou e não aconteceu. Talvez esse foi o coração de Zacarias ali, naquele lugar, pensando: Senhor, mas e se não acontecer? Gente, quantas vezes nós oramos por algo e isso não acontece? É interessante porque a dúvida dele não cancelou a escuta de Deus. A dúvida que ele estava tendo naquele momento não impediu de que Deus abençoasse eles. Deus não fica esperando a sua fé estar perfeita para te ouvir. Ele ouve o justo que ora, às vezes cansado, duvidando, na sua imperfeição, e ele responde aquela oração. A oração de quem está cansado. Você sabe que ele não era um jovem cheio de energia. Ele já era alguém idoso, que já tinha orado. E nós podemos até nos cansar na caminhada, mas nós não podemos deixar de ser fiel. Nós podemos até enfrentar lutas na nossa vida diária, na nossa caminhada, mas uma coisa que nós não podemos deixar é de ser fiel ao Senhor. É de ser fiel ao chamado de Deus para a nossa vida. É de ser fiel na nossa jornada. E talvez seja exatamente essa hoje a sua realidade. Você ama Deus. Você está aqui num culto. Você veio à igreja. Mas tem uma área da sua vida em que você simplesmente cansou. Você cansou de orar às vezes pela cura que não veio. Às vezes pela restauração do casamento. Pela conversão do filho. Ou do marido ou da esposa. Às vezes nós cansamos porque estamos batendo numa porta que nunca abre. Às vezes é por conta nós paramos por uma rebeldia. Ou paramos porque realmente cansamos. E olha a beleza da graça de Deus. A demora da resposta, ela não significou que Deus tivesse esquecido daquela oração. Zacarias já não esperava mais. Mas Deus nunca perdeu de vista aquele clamor. É interessante que há um porquê também a oração muitas vezes se mantém viva. Havia algo no coração de Zacarias. Às vezes eu confundo Isaías, Zacarias, é tudo com Ias. Então se eu falar Isaías é o Zacarias, tá? Mas olha só, enquanto ele está nessa jornada com Deus, e talvez até com lutas internas, ele não deixa de servir. Tanto é que quando o milagre dele chega, ele está no templo do Senhor servindo ele. Deus vai responder orações aqui nessa noite. Deus vai alcançar teu coração com áreas que você tem pedido e clamores que você tem feito. Inclusive a equipe de trabalho que tem servido, os guardiões dessa casa. Porque às vezes você está num culto, você está só ali servindo e você não tem ideia de como uma flecha, a palavra de Deus está alcançando a sua vida e Deus está operando. Mas como é que a nossa oração muitas vezes ela vai morrendo? É porque quase nunca é de uma vez só. Vai se apagando aquela chama de crer, de acreditar, porque quando a resposta não vem, e isso vai demorando na nossa vida, a gente vai esfriando, até a gente parar. Às vezes o cansaço ele vai endurecendo o coração tão de mansinho, e às vezes a gente fica assim, por que eu vou orar por isso? Lá no fundo é como se uma voz respondesse assim, não adianta. Já teve momentos que eu fui orar com pessoas e ela falou assim, tá bom pastor, pode orar, mas assim, eu já sei,
até agora não aconteceu. Eu sei que se não acontecer, não tem problema. É como se lá dentro já fosse, eu já cansei, eu orei, eu fiz propósitos, eu me coloquei diante do Senhor e até o momento não aconteceu. E se não acontecer, está tudo bem. Porque a frustração de não ter experimentado o milagre e Zacarias e Isabel já estarem na sua velhice, não parou aquilo que eles eram. Eles continuavam servindo a Deus, porque Deus não era movido simplesmente, ele só é Deus porque ele operou o milagre. Não, ele continua sendo Deus, mesmo se o milagre não acontecer, porque Deus não quis, porque simplesmente não era o momento, não foi dessa forma. Mas algo importante uma das maneiras da gente enfrentar isso é um coração grato. Não é nada complicado. Às vezes nós cantamos aqui aos domingos sobre gratidão. Eu sou grato a Deus. Mas Filipenses 4:6 diz assim: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ele não diz orem ou agradeçam. Ele está dizendo assim, orem e com ação de graças louvem o Senhor. É com gratidão, é uma oração grata, mesmo se Deus fizer e mesmo se Ele não fizer. E sabe o que é interessante aqui? Porque essa carta a Filipenses, ela foi escrita da prisão. Paulo está falando com o coração de alguém que está numa prisão, escrevendo para a igreja e dizendo: orem com gratidão. Ele está ensinando algo, mesmo nesse lugar. Eu sei, eu estou no centro da vontade de Deus. Se Ele quiser me tirar daqui, Ele me tira. Se Ele quiser fazer algo na minha vida, Ele faz. Então eu sou grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Nós estivemos comemorando o nosso aniversário de casamento de 25 anos na Itália. E a gente foi numa prisão onde Paulo e Pedro estiveram. E acredita-se, lá tem fotos e escritos e tudo mais, que essa prisão, havia um buraco no chão para a entrada, não era uma prisão normal, eles eram descidos por uma corda e eles ficavam presos lá dentro. Mas acredita-se que uma fonte, é o que é contado na história lá, que uma fonte de água surgiu dentro daquela prisão. E Pedro e Paulo pregaram para os guardas naquela prisão, e Pedro batizou os guardas naquele lugar. Dentro de uma prisão, Deus fez brotar água para que homens se convertessem, fossem batizados e mudassem de vida ali. É isso que Deus faz quando nós temos um coração grato, quando nós não estamos reclamando da condição que estamos vivendo agora, nesse momento. Ontem nós estávamos no culto aqui dos jovens, e o Curumim está falando sobre, no final da mensagem, sobre Estevão. Ele estava falando sobre contemplar, e ele está dizendo que no momento do apedrejamento, Estevão começa a olhar com gratidão para Deus e dizendo: eu vejo o Senhor, com os olhos voltados para Ele, mesmo no momento onde eles estão falando que vão matar Ele, que Ele vai ser apedrejado. Sabe que às vezes é esse coração que nós precisamos, mesmo diante das lutas e dificuldades, não perder o lugar de ser grato ao Senhor, porque é isso que libera o sobrenatural, é isso que nos faz viver coisas que ainda a gente não experimentou. É segurar a mão dele no escuro e dizer: eu não entendo, Senhor, mas eu sei quem o Senhor é. Eu não sei o que está acontecendo nessa situação, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é o meu Deus e que o Senhor é quem me fortalece. Quando a gente só encara a situação, o pedido, ele cresce. Quando a gente só olha para a oração que não foi respondida, ou por aquilo que nós estamos vivendo, isso vai crescendo. E ele acaba muitas vezes apagando o sol da nossa vida. Ele nos faz muitas vezes olhar só para o problema, só para a situação, e deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de ser gratos, deixamos de olhar para aquilo que Deus já realizou na nossa vida. A gente esquece que Deus nos sustentou em noites difíceis. A gente esquece que passou por vales e Deus estava com a gente. Nós esquecemos dos momentos onde Deus nos sustentou na nossa vida. Sabe o que eu te convido essa semana, meu irmão?
Anota no seu devocional, coloca as orações que Deus já te respondeu. Começa a escrever, talvez uma vez que você orou e uma febre baixou, uma porta que Deus abriu, um emprego novo, uma venda que aconteceu, milagres que Deus fez para a sua casa, para a sua família, para você, coisas que você já experimentou nele, e comece a declarar essa gratidão diante do Senhor, porque quando fazemos isso, um movimento contrário acontece, a gente deixa de olhar somente para nós, para as nossas coisas, e a gente começa a olhar para Deus e dizer: o Senhor é bom em todo tempo. É Ele quem faz, não é na minha força, não é do meu jeito, é naquilo que Deus opera e realiza além de mim. Quem lembra do que Deus já fez, encontra coragem para crer no que Ele ainda vai fazer. Deus responde diferente, às vezes até mesmo do que nós pedimos. Perceba uma coisa, Deus não estava respondendo apenas uma necessidade familiar. Deus estava escrevendo um capítulo da história da redenção. João nasceria para preparar o caminho do Messias. Guarda isso com você. Deus nem sempre responde da maneira que nós queremos. Aqui nós estamos vendo Zacarias e Isabel orando por um filho. Mas Deus tinha um propósito para a nossa vida. Deus tinha um propósito para essa terra. Então Ele pega um casal que é fiel e que poderia criar um filho debaixo dos mandamentos do Senhor, debaixo da lei, debaixo da palavra. Então eles falam assim: nós vamos dar um filho para esse casal. É a Trindade falando, tá, gente? Nós vamos dar um filho para esse casal. Um milagre vai acontecer nessa casa, mas Ele une ao propósito que Ele tinha para essa terra. João iria preparar o caminho do Salvador da nossa vida. Por isso nós estamos aqui hoje, porque Deus olhou primeiro aquele casal. Deus prepara João, e João prepara o caminho para então Jesus vir e morrer pelos nossos pecados, pela nossa vida. E é aqui que muitas vezes nós nos confundimos. A gente pediu para que Deus abrisse uma porta, a porta A, e Deus abre a porta B. A gente pede para que uma pessoa mudasse, Deus muda aquela pessoa no meu trabalho, e Deus começa a mudar a gente. Uma vez a Ju comprou um livro, Mude Seu Marido Até Sexta-feira. Mulheres, comprem esse livro, anotem. Ela chegou muito empolgada em casa. Quando ela foi ler o livro, tudo era sobre ela mudar. Não dê esse livro para ela, homem. Deixa que ela compre, né? Ela falou assim: nossa, eu fui enganada, né? Porque eu comecei a ler o livro e na verdade era sobre as áreas que eu precisava mudar. E às vezes a gente está pedindo para Deus mudar alguém, e Deus está falando assim: deixa eu mudar você primeiro. Deixa eu trabalhar um pouquinho na sua vida. Às vezes nós estamos reclamando de situações, nós estamos pedindo: Senhor, me dá força, me dá alívio. E Deus está nos conduzindo por uma travessia. Deus está nos conduzindo por um lugar. E a gente pensa: Deus não me ouviu. Ele ouviu sim, Ele só respondeu diferente. Ele só não respondeu da maneira com que você esperava. Mas não quer dizer que Deus não está fazendo. Deus fará no tempo oportuno aquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus vai fazer. Qual é o nosso papel? Caminhar em oração e gratidão diante dEle. Caminhar com o nosso coração voltado para o Senhor, cumprindo o nosso propósito aqui nessa terra, sendo justo, sendo fiel, servindo na casa de Deus, cumprindo aquilo que nós somos chamados para fazer. Cada não que um dia pareceu descaso, às vezes é Deus dizendo assim: ainda não é o momento. Sabe por quê? Deus conhece a série toda da sua vida. Ele sabe todos os episódios. E Ele sabe o que Ele pode te entregar agora e o que Ele pode te entregar lá na frente. Ele sabe a resposta que pode sair agora e a resposta que Ele ainda está retendo para você. Agora, e quando a resposta demora?
Eu lembro de uma situação. A Isa, nossa filha, era pequena, ela devia ter uns 3, 4 anos. E nós estávamos orando pela compra de uma casa. Nós morávamos num apartamento pequeno, queríamos ter mais um filho. Falamos, nós precisamos de uma casa. E nós estávamos orando. Nós estávamos na igreja, a gente estava se consagrando, pedindo ao Senhor que Ele nos desse respostas para aquele tempo. E já fazia alguns meses que a gente estava orando. Eu lembro que um amigo começou na mesma época, com a mesma situação, querendo uma casa. E ele começa a orar. E no mesmo mês, Deus responde para eles e eles compram uma casa. Gente, eu falei, como assim, Senhor? Eu estou orando há meses, né? Esse cara chegou depois, ele estava na fila atrás de mim. Eu vi ele chegando. Como que o Senhor responde e ele não está respondendo a minha oração? E eu fiquei até meio chateado com o Senhor. Porque, gente, nós procurávamos. As casas não cabiam no nosso bolso. Então a gente olhava uma, não, esse aqui é muito caro, esse não dá certo. Aqui não é um bom lugar, e a gente estava nessa. Mas um dia a gente achou uma casa. E a gente falou assim, nossa, essa casa é muito boa. Gente, eu fiquei apaixonado por aquela casa. Estava na região que eu achava, essa região é uma região boa. E a gente estava ali, puxa, vai dar certo. Eu fui até a casa, conversei com o dono da casa, que eu conhecia a região ali. E ele falou assim, olha, eu já estou há quase 1 ano para vender essa casa, e não vende. E acaba meu contrato dentro de 10 dias, o desconto que você pediu. Se você aguardar, eu vou tirar da imobiliária e eu vou te vender direto para você, eu parcelo. Nossa, ele falou tanta coisa. Eu falei, nossa, é minha essa casa, gente. Deus moveu um milagre, eu já estava contando milagres. Sabe aquelas coisas assim? Pois em 10 dias vendeu a casa. Eu fiquei de volta chateado. Eu falei, como assim, Deus? O Senhor primeiro atende o pedido do outro. Agora eu estou pedindo, eu chego, eu encontro, vendeu. E eu fiquei assim, ó, eu pensei várias coisas, eu errei. E nós tínhamos orado na época, se é para ser, essa casa é para ser nossa, Senhor. Então vai dar tudo certo essa negociação. Quando deu errado, você começa a buscar, mas o que deu errado? O que eu fiz errado? E a gente ficou muito indignado com aquilo. Principalmente eu, na verdade. E eu lembro que nós voltamos para o período de oração. E, gente, foi uma jornada de mais de 1 ano depois, a gente foi encontrar uma casa, que foi um milagre para a gente comprar, muito melhor do que a anterior. O espaço era melhor, a localização era melhor. E eu lembro que eu estava num culto um dia, e num momento de oferta, Deus falou comigo o valor da casa que nós iríamos comprar. Tudo, Deus foi falando com a gente na jornada sobre cada detalhe disso. Mas levou um tempo até que acontecesse. Mas aconteceu. E Deus respondeu aquela oração. O detalhe era muito melhor do que aquela. Às vezes aquilo que a gente está pedindo, Deus já sabe lá na frente o que a gente precisa. Deus já sabe o que Ele tem. E às vezes a gente fica quase meio que choramingando. Todo mundo aguenta orar 1 semana, 1 mês, mas quando o tempo passa, quando passam os meses, anos, é como se a sua oração subisse, batesse no teto e voltasse. A gente está buscando, não sente nada. Você olha o que aconteceu com Zacarias, depois que ele duvidou, o anjo disse que ele ficaria mudo até se cumprir. Meses de silêncio. Não parece que foi um castigo? Quando você lê o texto rapidamente, você às vezes até pensa assim, nossa, Deus castigou Zacarias porque ele duvidou. Na verdade, Deus chama ele para um tempo de silêncio para trabalhar na vida de Zacarias. Deus estava trabalhando no homem interior dele. O silêncio não matou a fé de Zacarias. O silêncio amadureceu a fé de Zacarias, um homem avançado em idade. Enquanto Zacarias esperava, Deus estava preparando todas as coisas. João precisava nascer exatamente naquela geração, porque o Messias estava chegando. Às vezes, gente, o céu está calado. E não é porque Deus foi embora, Deus te abandonou. É porque Ele está fazendo na gente um trabalho delicado, que qualquer barulho pode atrapalhar. E Deus às vezes está trabalhando
tanto no nosso interior, na nossa vida, no nosso caráter, no nosso casamento, no dia a dia, e que você fala assim, mas eu não estou ouvindo, eu não estou vendo nada. Permaneça no mesmo lugar. Se Deus não falou, não faça. Se Deus não falou, não se mova. Continue no lugar onde você está. Agora, aonde essa oração, ela amadurece? Repare onde Zacarias estava quando a resposta chegou. Eu falei isso no início. No templo, servindo no altar do incenso. Não foi por acaso. E eu quero que a gente olhe para esse ambiente. Porque é nesse ambiente que Zacarias recebe a resposta. Enquanto ele adorava e servia, no meio da rotina, o céu se manifesta. Quando ele estava fazendo aquilo que ele sempre fez, o céu se manifestou. E a glória de Deus invade aquele lugar. E vem uma resposta de Deus para a sua vida. Enquanto você está servindo, enquanto você está na casa de Deus, talvez você se frustrou, até com respostas que Deus não te entregou, e você deixou de servir. Talvez você deixou de liderar, você deixou de atuar naquilo que Deus tem um chamado para a sua vida, por frustrações. Talvez esse seja um chamado de Deus, dizendo assim, ó, volte, eu quero te visitar, eu quero te encontrar no serviço. Gente, às vezes eu sou ministrado por pessoas na porta, às vezes eu sou ministrado por pessoas preparando um café, às vezes eu sou ministrado pelos irmãos do estacionamento, aqui na técnica, sabe, capturando uma imagem. Gente, eles estão tão consagrados, eles estão ali tão preparados, a equipe de brigada que está preocupado com cada pessoa que às vezes não está passando bem, eles estão entregando o melhor deles em cada culto, a equipe do Kids lá fora, cuidando das crianças, dando o seu melhor. Nós podemos fazer mais pelo reino de Deus também. E na medida que nós nos entregamos, Deus traz liberações sobrenaturais que você nem está orando mais às vezes. Tem coisa que você até parou de orar, mas o teu posicionamento em Deus está liberando algo do sobrenatural. A segunda coisa é, ele não estava sozinho. Havia uma comunidade de fé. Em Lucas 1,58 está dizendo quando João nasce. E naquele momento, um momento forte que eles estão ali. Gente, ninguém foi feito para caminhar sozinho. Ninguém foi feito para andar, vir só para um culto, voltar para casa, não se reunir. Nós fomos feitos para caminhar com gente. Você foi feito para estar dentro de um grupo, para pessoas orarem com você, para pessoas se importarem com cada causa que você tem, a oração diária, a tua necessidade, você poder se comunicar, sabe, ter um grupo de relacionamento. Nós não fomos feitos para vir para um lugar, não conhecer ninguém, ninguém nos conhecer e voltar para o nosso lar. Não, há muito mais quando a gente está em comunidade. Há milagres que estão acontecendo nesse lugar. E olha só que interessante, enquanto eles estão lá e João nasce, está uma briga de como vai se chamar o menino, como vai se chamar eles, e eles começam a falar, e todo mundo está dando a sua opinião ali naquele momento. É tipo aqueles almoços de domingo, se a família está reunida, todo mundo fala uma coisa, um dá um palpite, um fala do outro, e vira aquelas brigas, às vezes todo mundo está falando ali, e eles estavam naquela comunidade, aquela coisa, todo mundo ali, aquele calor daquele momento, né? Eu não sei você, mas na minha casa, né? Quando minha irmã nasceu, ela está aqui, eu falei pela manhã, ela falou, meu Deus, o que você falou de mim? Mas o nome dela tem um segundo nome, um sobrenome, que ela nem usa, porque ela não gosta, porque não foi ela que escolheu, né? Foi por uma situação da família que falaram, isso aqui é de um santo, vamos colocar ali. E pensa, ela principalmente depois de se converteu, ela falou, nunca mais vou usar esse sobrenome. O meu nome, gente, não é Oca. Meu nome é Emerson José Freitas. Oca não existe em nada na minha vida, mas Oca é meu nome também. Você consegue entender isso? Por quê? Era um apelido que todo mundo me conhece, e hoje qualquer lugar que eu vou é o Oca. Nós estávamos no Rio, que a Ju falou, o pessoal falando assim, né? O Pedro estava servindo lá também com o pessoal, e o pessoal chamando ele de Oca filho, a Oca mãe e o Oca.
Então, a Oca mãe está pregando agora, o Oca pai eu encontrei ele lá, e o Oquinha ali. Eu acho que o Lucas e a Isa podiam ser Lucas e Isa, Oca, né? É Oca, Lucas, sei lá, não rosquei tudo aqui. Mas eu acho que vocês tinham que ter um Oca aí. E quando eu for vô, eu vou ter um Oquinha ali. Se prepare. São coisas que vão acontecendo na nossa vida porque está todo mundo dando as suas opiniões nesse ambiente que é maravilhoso. Mas olha só o que acontece naquele momento. Zacarias pede uma tabuinha. Eu achei tão diferente isso, né? Por quê? Porque não tinha bloco de nota, gente. Ele não pediu assim, me dá o celular que eu vou mandar um WhatsApp para vocês aqui para dizer o que eu estou pensando. E Zacarias precisou confirmar diante de todos que o nome do menino seria João, porque era a promessa do Senhor. Então ele pega a tabuinha e ele escreve o nome João. E então todos aceitam aquilo. Só que nesse exato momento que isso acontece, Lucas 1,64, imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Algo sobrenatural acontece naquele ambiente. Sabe aqueles ambientes que você está e a glória de Deus vem? Porque nesse momento, o filho, a promessa, chega até aquele lugar. Zacarias, quando ele escreve o nome da criança, Deus então libera a fala dele novamente. Ele não reclama, gente. Ele não fala, meu Deus, não aguentava mais ficar com a boca fechada. Não aguentava. Ele não fala nada disso. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele começa a adorar a Deus. E se você for continuar lendo ali Lucas, e a minha vontade era ler ele todo com você aqui, Lucas 1 hoje, e vai até o versículo 80, se eu não me engano, é aonde ele começa uma oração, uma declaração naquele lugar, junto com todo aquele povo, porque ele sabe que com ação de graças, com gratidão, com louvor, há algo que acontece no mundo espiritual, e é isso que ele experimenta naquele ambiente com toda a sua família. Foi o louvor, a primeira coisa que ele fez com a voz recuperada, adorou ao Senhor. Lucas 1,68, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou o seu povo e o redimiu. Bendito é o Senhor. Adoração naquele lugar, adoração na nossa vida. Gente, às vezes nós só precisamos cultivar esse lugar de honra, de adoração e de louvor ao Senhor. Eu creio que hoje o que Deus quer da nossa vida é que nós possamos voltar a orar. Sabe aquela oração que a gente guardou lá no fundo? Aquela que você esqueceu na gaveta. Talvez seja o tempo de tirar ela novamente. Hoje pela manhã, uma pessoa estava compartilhando com a gente, falando assim, eu deixei de orar por uma pessoa, e eu orava pela conversão dela, e eu simplesmente desisti, porque eu vi que não havia mudança. E o que eu percebi, a situação dessa pessoa piorou muito, porque eu deixei de orar. E essa semana Deus me lembrou que eu deveria voltar a orar por essa pessoa. Tem coisas que Deus vai nos comunicar. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que orei por anos pelo meu marido, e ele não veio para Jesus, e eu cansei e eu parei de orar por isso. E ela falou assim, eu sei que eu preciso voltar a orar por isso. Eu sei que essa mensagem, ela falou, é para mim, porque eu preciso novamente ancorar minha vida em oração, em busca, em dependência de Deus. Qual é a oração que você precisa voltar a fazer nessa estação? No fim das contas, a maior resposta de oração não foi João Batista, foi Jesus. João apontou para ele. Toda a história de Zacarias existe para conduzir os nossos olhos ao Salvador. Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele.
E é por isso que nós continuamos orando com esperança. Na verdade, tudo tem a ver com Jesus. Tudo que nós fazemos, da maneira que nós nos movemos e tudo que Deus quer realizar. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu não sei qual é o tamanho do desafio que você está passando, mas eu conheço o tamanho do nosso Deus. Ele conhece as suas orações, Ele conhece as suas dores, os seus medos, os seus desafios. Ele conhece, Ele sabe por aquilo que a gente está passando nessa estação. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor, eu quero te dar liberdade nessa noite. Nós não fizemos isso nos cultos anteriores, eu não senti que havia ambiente para isso, mas eu sinto nessa noite que talvez alguns de vocês só precisam vir até o altar para um tempo novo de consagração da sua vida e de áreas que você precisa retomar com o Senhor. Talvez de um renovo para esse lugar de busca novamente, de dependência dEle, de viver o que Deus tem. Eu creio que essa é uma noite. A Ju começou falando isso hoje na transição aqui do louvor. Esse é um tempo de cura para alguns aqui. Talvez você se frustrou, você se cansou, e hoje Deus vai trazer cura para o teu coração. Deus vai trazer cura para a sua vida em todas as áreas. Você só precisa hoje, entregue os seus fardos e lance diante dEle, e tome do fardo do Senhor, que é leve. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Se você sente de vir aqui à frente, faça isso enquanto nós adoramos ao Senhor. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, Queria chamar os essa líderes. sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E
oro por cada vida aqui. Eu oro por cada família, Senhor. Eu oro por cada coração rendido aqui nessa noite. Espírito Santo, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada lágrima, aquilo que cada pessoa está vivendo e passando nesse tempo da sua vida, nessa estação. Eu oro por uma visitação dos céus, Pai, sobre eles. Eu oro por milagres sobrenaturais. Eu oro pela visitação do Espírito Santo, Pai. Vem, Espírito Santo, quebra toda barreira hoje espiritual. Eu oro, Deus, por cura física, cura emocional, espiritual. Vem hoje, Espírito Santo, e move o sobrenatural nesse ambiente, sobre cada pessoa aqui, sobre cada família representada nesse lugar. Eu oro por céus abertos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nessa semana, aleluia, nessa semana, vá para o seu lugar secreto, escreva suas orações, faça declarações, seja grato ao Senhor por coisas que Ele já fez, mas fazendo declarações para aquilo que Ele ainda fará. Você vai viver milagres, Deus vai operar. Você vai viver milagres, Deus vai operar, em nome de Jesus. Deus abençoe, igreja, uma semana abençoada, em nome de Jesus.